Vamos abrir, irmãos, a Sagrada Escritura no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Espírito Santo, nós te louvamos nessa hora, pela palavra lida, pelos louvores entoados, pela certeza que temos e a tua igreja glorifica, exalta teu nome, porque a palavra nos garante e nos dá uma certeza: o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor habita no meio de corações gratos, contritos, quebrantados. Mas suplicamos que teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê nessa hora toda a capacitação na exposição da Escritura Sagrada. E nos faz sensíveis, ó Deus, nos convença para que todo ensino, tudo aquilo que venhamos aprender nessa noite, o Senhor dê toda a capacitação e entendimento a todos nós que aqui entramos e aqueles que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto que é uma palavra introdutória de 3 aulas que nós traremos sobre o Espírito Santo. E hoje é a primeira aula desta pequena série que nós traremos nesses dias. E o tema que nós vamos tratar aqui nessa noite é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Meus irmãos, e quando falamos sobre o Espírito Santo, nós vemos que a cristandade atual, ela tem muitas vezes um entendimento distorcido e, por que não dizer, confuso acerca do Espírito Santo. O que nós vemos, irmãos, é que as pessoas às vezes entendem o Espírito Santo como uma energia. Veem o Espírito Santo, igreja, como um sentimento, como um estado de êxtase sobrenatural que a pessoa é acometida. Veem, irmãos, o Espírito Santo até mesmo como um poder elevado, presta atenção, irmãos, como um poder elevado que faz o homem, a pessoa, adquirir um status de perfeição. De modo que alguém olha essa pessoa e fala que essa pessoa tem um nível de santidade elevadíssimo. E nós sabemos que o único perfeito foi Cristo. E mais, irmãos, a questão é tão grande que o poder que dá a essa pessoa, quando a pessoa acha que essa pessoa é cheia do Espírito Santo, ela começa a ter um linguajar que se diz ser celestial, e ações que são uma espécie de holofote egocêntrico. Ou seja, o que é isso? É tudo apontando para o homem, para a pessoa, para o intelecto dela, para a promoção própria dela. Meus irmãos, e tudo isso, toda essa condição é advinda do homem. E eu quero dizer para a igreja, isso não é o Espírito Santo, irmãos, definitivamente.
Tudo isso que eu citei até agora aqui não tem nada a ver você ser cheio do Espírito Santo, você ter o Espírito Santo na sua vida. Nós vamos ver, irmãos, que à luz da Escritura, o que a Bíblia relata sobre o Espírito Santo. E os irmãos vão ver aqui nessa noite que é totalmente o contrário. Que a Bíblia, meus irmãos, tudo isso que eu relatei aqui é uma ofensa ao Espírito Santo. É uma ofensa à santidade de Deus. Não tem nada a ver com o teu Espírito Santo na sua vida. Não tem nada a ver com aquilo que o Espírito Santo opera e faz na vida de uma pessoa e na vida da igreja. Mas afinal de contas, irmãos, à luz das Escrituras, a pergunta que eu faço para a igreja: quem é o Espírito Santo? Qual é o seu papel? Qual é a sua função, igreja? O que de fato é obra do Espírito Santo? Todas essas perguntas que eu fiz agora, irmãos. Qual é a função do Espírito Santo? Qual é o papel dele? O que é obra do Espírito Santo? Nós vamos ver nessa noite que a palavra de Deus ela traz respostas concretas. E nós vamos aprender claramente, meus irmãos, o que é o Espírito Santo, qual é seu papel, qual é a sua função, e o que é essa obra do Espírito Santo que muitos se intitulam ser, que muitos dizem ser, mas nós vamos aprender à luz da Escritura o que realmente a palavra diz a respeito. Amém, igreja? Vamos lá? Então, o primeiro aspecto, irmãos, que nós precisamos aprender aqui nessa noite, não sei se os irmãos trouxeram a caneta, o papel para anotar, para os versículos, referências, porque nós vamos falar muitas referências hoje. Muitos aspectos que os irmãos precisam realmente entender para poder responder para as pessoas. Para que quando você for indagado, irmão, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é obra do Espírito Santo, qual que é a função do Espírito Santo, meus irmãos, nós como igreja precisamos saber claramente isso. Então o primeiro aspecto, irmãos, que nós precisamos e é necessário falar sobre o Espírito Santo, é que a Bíblia relata, meus irmãos, sobre o Espírito Santo, que ele tem uma personalidade. O que é isso? O Espírito Santo tem uma personalidade. É que ele é uma pessoa, irmãos. Viram que é totalmente diferente do que relatamos no começo? O Espírito Santo é uma energia, é um arrepio que você sente, é uma emoção, é um quebrantamento que vem. Não, meu irmão. Espírito Santo é uma pessoa. Meus irmãos, e a Bíblia relata que ele é a terceira pessoa da Trindade. E eu quero aqui abrir um parênteses para que os irmãos entendam. Quando eu falo aqui terceira pessoa da Trindade, não é que existe uma hierarquia no plano celestial de Deus. Que o Espírito Santo está em terceiro lugar, não. A Bíblia deixa claro para nós, meus irmãos, que a essência divina, santa e poderosa do Espírito Santo, ela é igualitária com os três seres da Trindade, com o Pai e com o Filho. Ou seja, os três são divinos, os três têm o poder, os três têm a honra. E é necessário, meus irmãos, que a igreja entenda que as três pessoas da Trindade merecem louvor, adoração e glória. E nós vemos uma passagem, irmãos, que mostra isso claramente, que está lá em Atos 5, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Os irmãos, por gentileza, puderem abrir essa passagem. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Essa passagem aqui, irmãos, é a passagem de Ananias e Safira. É um texto bem conhecido quando se trata da divindade do Espírito Santo, porque Pedro aqui repreende Ananias e Safira, dizendo a eles que eles estavam mentindo
contra o Espírito Santo. Vamos ver no versículo 3 aí? Acompanha comigo. Olha o que a palavra fala, irmãos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses igreja? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí no versículo 4, irmãos, preste atenção. Pedro dando a resposta: conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Preste atenção na palavra final, irmãos. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então Pedro quis dizer claramente ali para Ananias e Safira o seguinte: olha, o Espírito Santo pela qual você mentiu, ele é Deus também. Ele é divino. A essência dele é gloriosa. Então os irmãos estão vendo que, de fato, aqui mostra claramente que o Espírito Santo de Deus, ele é essa terceira pessoa da Trindade, divina e poderosa. Pois bem, irmãos, como pessoa da Trindade, nós precisamos entender o seguinte, que este Espírito Santo, ele tem razão, presta atenção, emoção, ele tem vontade própria, ele fala, ele sente, ele age e reage. E nós vamos agora falar algumas referências bíblicas, irmãos, que deixam isso claro. Acompanhe comigo, não precisa abrir o versículo, tá? Eles vão ser projetados, somente anote. Quando eu falo que o Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa, quando ele tem razão, está escrito lá em Romanos 8, 27. Romanos 8, versículo 27. Olha lá. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é aquele que intercede pelos santos. Então os irmãos estão vendo que o Espírito como pessoa, o Espírito Santo como pessoa, ele tem razão. Quando ele aqui, meus irmãos, é aquele que sonda os corações e aquilo que está na mente, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ou seja, como pessoa, mostra que esta característica dele. Eu disse também, meus irmãos, que o Espírito Santo como pessoa, ele tem emoção. Essa referência está lá em Romanos 15, versículo 30. Acompanhe comigo, igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo tem sentimentos. Ele como pessoa, olha lá, ó, amor do Espírito. O amor está nele. Esse sentimento emocional está contido na figura do Espírito Santo. Outra referência também dentro desse aspecto, que ele tem emoção, ele tem o amor, está lá em Efésios 5,30. Acompanhe comigo, irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 30. É isso mesmo? Efésios 5,30. Anterior, por favor. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Meus irmãos, aqui é o amor pelo qual o Espírito Santo ele opera e direciona e trata com a igreja a cada dia, com aqueles pelo qual este Espírito habita dentro dela. Também, meus irmãos, eu disse que o Espírito Santo, como uma pessoa da Trindade, ele tem vontade. Ele tem vontade própria. Essa referência está lá em 1 Coríntios 12.
do versículo 9 a 11. Olha lá, irmãos. Há outro no mesmo espírito a fé, e há outro no mesmo espírito dons de curar. Há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito, preste atenção, irmãos, realiza todas as coisas. Preste atenção nessa parte agora. Distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele faz conforme ele quer. Ele tem vontade própria. Ele direciona, ele concede, ele dá segundo aquilo que lhe apraz. Ou seja, como pessoa, ele tem vontade própria. Também, irmãos, eu disse que o Espírito Santo, ele fala. Essa referência está lá em Atos 8, versículo 27 ao 29. Acompanhe comigo, irmãos. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Próximo. Estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe. Aqui o Espírito falou, irmão. O Espírito como pessoa, o Espírito Santo como pessoa, ele fala. Falou a Filipe, aproxima-te e desce do carro e acompanha. Outra referência também, irmãos, está lá em Atos 10, versículo 19 e versículo 20. Acompanhe outro exemplo aqui, meus irmãos, do Espírito Santo como pessoa que fala. Olha lá. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, olha aí, de novo, disse-lhe o Espírito, ou seja, o Espírito Santo falando, irmãos. Então, há dois homens que te procuram. Mais um exemplo do Espírito Santo que fala. Eu disse também, irmãos, que o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, ele sente, ele tem sentimentos. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Olha lá, irmãos. Se o Espírito Santo realmente não sente, não tem sentimentos com ele, como pessoa, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, só um Espírito Santo como pessoa e que tem sentimentos, que sente, pode interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Está aqui a constatação de um Espírito Santo como pessoa, irmãos, que sente, que tem sentimentos nele. E citei o último exemplo, que o Espírito Santo como pessoa, ele age e reage. Essa referência está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12. Acompanha comigo, igreja. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiver de falar. Olha aí, irmãos, prestem atenção. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer e dizer, né? Pois não, dizer. Estão vendo, irmãos, que aqui o Espírito Santo, ele age, ele teve uma ação ali sobre os discípulos, e teve uma reação de dizê-los, de tranquilizá-los, de acalmá-los, dizendo o seguinte, olha, fazei tudo que o meu Espírito Santo vos ensinar. Aqui, meus irmãos, mostra uma ação clara do Espírito Santo, agindo e reagindo.
dando instrução ali para os discípulos. Meus irmãos, então nós vemos aqui nessas várias referências que de fato a palavra é clara aqui. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. E entendemos nessa noite claramente isso, meus irmãos. Ou seja, que o Espírito Santo tem personalidade e que a sua essência divina e santa na figura da Trindade, irmãos, ela é incontestável. Incontestável. Porque vemos inúmeras referências, irmãos, que deixam claro isso. Essa pessoa que ele é da Trindade e a sua figura santa, bendita e gloriosa. Nós vamos ver aqui agora, irmãos, nomes e títulos em toda a palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Eu vou passar aqui bem rapidamente, os irmãos só anotem a referência. Mas todas as vezes que os irmãos verem essas referências na Bíblia, todas as vezes que falar sobre esses versículos, tratando do Espírito Santo, os irmãos, todas essas características aqui são do Espírito Santo, Senhor. Lá em Gênesis 1, 2, a palavra fala que é o Espírito de Deus. Mateus 3,16 fala que é o Espírito do Senhor. Números 11, 29, o Espírito dele. Juízes 3, versículo 10, o Espírito de Jeová. Mateus 10, versículo 20, a Bíblia fala, Espírito do vosso Pai. 2 Coríntios 3, versículo 3, Espírito do Deus vivo. Olha para vocês verem, irmãos, tudo falando sobre o Espírito Santo. Atos, capítulo 16, versículo 7, Espírito de Jesus. Filipenses 1, 19, Espírito de Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 9, Espírito de Cristo. Gálatas 4, 6, Espírito do seu Filho. Estão vendo, irmãos, tantas e tantas referências que às vezes eu tenho certeza que os irmãos aqui ficavam na dúvida. Que Espírito é esse? Que Espírito que a palavra de Deus está tratando aqui? E de fato, irmãos, todas essas referências, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, falam sobre o Espírito Santo do Senhor. Então, quando os irmãos verem, já vão entender claramente. A palavra está falando sobre o Espírito Santo. Amém, igreja? Ficou claro até aqui? Vamos continuar? Mas a pergunta que eu faço, irmãos, disse que o tema do nosso estudo aqui nessa noite é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. Mas a pergunta que eu faço para a igreja, qual é a função do Espírito Santo? Qual é o papel dele, irmãos? O que é obra do Espírito Santo? Nós vamos responder agora à luz da Escritura. Acompanhe comigo. Qual que é a primeira função, irmão, do Espírito Santo? Gravem bem. O Espírito Santo, ele foi enviado, irmãos, para que ele habite em nós. Ou seja, que nós sejamos templos dele para a glória dele. Essa referência está lá em 1 Coríntios 6, 19. Agora eu vou mais pausadamente, irmãos, para que os irmãos entendam. Escrevam e acompanhem a leitura. 1 Coríntios 6,19, que vai comprovar isso que eu estou dizendo. Que o Espírito Santo, ele veio para habitar em nós, para que possamos ser templos dele para a glória dele. Olha lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Próximo. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, meus irmãos, aqui está
claro, irmãos, que, de fato, a função, essa primeira função do Espírito Santo, é que ele habite em nós. E aqui de cara eu já vou tirar uma dúvida que todos nós temos, já escutamos essa expressão muitas vezes, que o Espírito Santo, ele se ausenta de nós, que podemos perder o Espírito Santo. Meus irmãos, e a palavra deixa claro para nós, que um eleito, um salvo em Cristo, alcançado por Cristo, por sua salvação, meus irmãos, é impossível, preste atenção, que o Espírito Santo se ausente dele, se retire dele. Porque a palavra aqui é clara, irmãos. Ele nos criou para sermos templos do Espírito Santo, para que ele habitasse em nós. O que pode acontecer, irmãos, é de realmente esse Espírito Santo, e a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, que ele pode ser extinguido, ou seja, esfriado dentro de nós. Mas ele não se ausenta, ele não sai. Contrário ao que muitas vezes já ouvimos, que esse Espírito Santo, ele simplesmente, ele se retira. Pois bem, irmãos, lá em João, capítulo 14, foi o texto base que nós utilizamos essa noite, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 19, elucida muito bem para nós sobre isso. Que o Espírito Santo veio para habitar em nós, para nos dar vida, a vida que há em Jesus Cristo. Olha aí, irmãos, acompanha comigo, versículo 19 do capítulo 14 de João. Olha o que fala aí. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e também vós vivereis. Estão vendo aqui, meus irmãos, que a primeira função do Espírito Santo é trazer a vida que há em Cristo Jesus para você? Para te dar a vida em abundância que há em Cristo Jesus, irmão. Então a referência aqui ela é clara. A segunda função, acompanhe comigo, está aí no versículo 26 aí do capítulo 14 de João. Vamos ler juntos? Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui vai a segunda função do Espírito Santo, igreja. Pode anotar aí, acompanhe comigo. É o ensino eterno de Deus através de sua palavra, moldando a nossa mente e coração. A função do Espírito Santo é essa, é nos ensinar através da sua palavra, é nos dar entendimento, irmãos, é nos dar clareza da Escritura, ou seja, é um sermão ser pregado, um estudo ser ensinado, e nós temos sensibilidade para entender a palavra. Então o Espírito Santo faz isso, irmãos. Ele elucida a nossa mente e coração. Essa referência está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Acompanhem comigo, irmãos. Os versículos estão sendo projetados. Os irmãos podem acompanhar comigo aqui. Ora, o homem natural, presta atenção, igreja. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Próximo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Próximo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo aqui, meus irmãos, estava dizendo à igreja de Corinto o seguinte: o Espírito Santo ensina e molda sua mente, a mente de Cristo Jesus. Forja seu caráter
através do ensino da palavra de Deus. Essa é a segunda função, irmãos. Terceira função, vamos lá, acompanhe comigo. João 15, versículo 26. João, capítulo 15, versículo 26. Olha o que a palavra fala, irmãos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, meus irmãos, aqui a terceira função, ela é clara. O Espírito Santo no meio da igreja, no meio do eleito, do salvo dele, sabe o que ele faz? Esse Espírito Santo nos capacita para darmos testemunho de Jesus Cristo. Ele nos capacita, irmãos, para que possamos falar da salvação, falar de Jesus, poder para testemunhar. É você, meu irmão, na sua família, no seu lar, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo, ele habitando em você, ele te ensinando através da palavra, irmão. Sabe o que acontece? Quando você abre a boca, Jesus Cristo fala através de você. Ou seja, somos a imagem e semelhança dele. Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele faz isso. Ele nos dá, meus irmãos, toda a capacitação que vem do alto, da eternidade, para testemunhar que Jesus está vivo e que um dia ele vai voltar. É isso, irmãos. O ato glorioso, a função gloriosa do Espírito Santo na vida de um eleito. Quarta função que eu quero aqui falar com os irmãos. Já estamos caminhando para o final do estudo, igreja. Quarta função. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9. Acompanhe comigo. Quando ele vier, quem é esse aí, irmãos? Ele. Igreja, comigo, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa quarta função, meus irmãos, e é uma das funções principais do Espírito Santo, é convencer a nós, todos nós aqui, da nossa natureza pecaminosa. E nos dá convicção, igreja, preste atenção, nos dá convicção, convencimento, quebrantamento e arrependimento verdadeiro diante de Deus. Olha o que o Espírito Santo faz, irmãos. Só ele faz isso. Essa é uma atribuição só do Espírito Santo. Te convencer, irmão, que você é pecador, que você precisa da graça de Deus. Então, quando você escuta um sermão, ou quando às vezes você ora, irmão, e você se sente um miserável, distante de Deus, você se sente, como o próprio apóstolo Paulo disse certa vez, miserável homem que sou. Meus irmãos, esse sentimento só é gerado quando o Espírito Santo está dentro de você, te ensina através da palavra, te faz testemunhar de Jesus, aí você pega e fala assim, não, eu sou um pecador, eu sou um falho. Eu jamais vou poder falar de Cristo. Eu jamais vou poder realmente me dizer um salvo, um eleito em Jesus, se eu não tiver arrependimento verdadeiro. E quero abrir um parênteses aqui, igreja. Arrependimento não é remorso, tá? São coisas distintas. Remorso e arrependimento, totalmente diferentes. O remorso, sabe o que é? Você até se arrepende a primeiro momento. Mas logo, tem pessoas que às vezes, na hora seguinte, no minuto seguinte, ou num dia seguinte, cometem o mesmo pecado, a mesma coisa, a mesma situação, e não sentem um pingo de arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento verdadeiro, o que acontece? A situação vem na sua vida. O pecado acontece.
O Espírito Santo está dentro de você, te testifica. Errei, pequei, a minha natureza pecaminosa, ela aflorou, o velho homem apareceu. E você pega, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. E sabe o que acontece? Deus vê o arrependimento verdadeiro, reveste seu coração e você não faz isso mais. Arrependimento verdadeiro é isso, irmão. Você se arrepende e aquilo que você fez, você estava andando para cá, você começa a andar para cá. Totalmente diferente. Arrependimento é mudança de rumo. Isso é arrependimento verdadeiro. E só o Espírito Santo, irmãos, causa isso em nós. Só Ele faz isso. É função dEle. Papel dEle. E quinta e última função, papel do Espírito Santo, que a palavra deixa claro, irmãos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Acompanhem comigo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, quem é esse Espírito aqui, irmãos? O Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, irmãos, aqui a quinta função do Espírito Santo é nos guiar, nos direcionar toda a nossa caminhada. Cada passo que damos, na nossa trajetória de vida, na história que está sendo construída, um eleito, um salvo, ele não vive segundo a sua vontade. Não vive. Ele não vive segundo aquilo que ele quer. Isso é uma característica específica do Espírito Santo. É junto ao eleito, guiar a caminhada dele, direcionar para que ele tenha uma vida de total dependência do Espírito Santo. Ou seja, os seus rumos, irmãos, aquilo que você faz, o Espírito Santo mostra, direciona, guia e te faz entender que você precisa dele. Pois bem, irmãos, nós aprendemos aqui as 5 funções do Espírito Santo. Esse é o papel dele. Vamos dar uma resumida aqui, os irmãos lembram? Vamos lá, primeira função, lembram? Primeira função, qual que é? Lembram, irmãos? Que ele habite em nós. Somos templo do Espírito Santo. Segunda função, é nos ensinar, através da palavra, nos dá entendimento das Escrituras Sagradas. Terceira função, nos capacita para sermos testemunhas de Cristo Jesus, testemunhar do amor, da salvação dele. Quarta função, acabei de falar agora há pouco, nos convencer do nosso pecado, da justiça e juízo. E quinta e última, que eu acabei de falar, ele nos guia, nos direciona a nossa caminhada. Glória a Deus, irmãos. Estamos aprendendo. E concluindo esse estudo, irmãos, a pergunta que nós precisamos responder, porque durante muito tempo escutamos isso. Só que a Bíblia ela fala totalmente o contrário. O que é obra do Espírito Santo? Será que é uma denominação, igreja? Sim ou não? É uma denominação específica? Sim ou não, igreja? Não. É uma placa? Não, irmãos. O que é, por sinal, a obra do Espírito Santo? Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo descreve claramente a igreja de Éfeso o que é a obra do Espírito Santo. Está lá em Efésios 3, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo. Olha lá, irmãos. Toda vez que alguém falar para você assim, não, eu
tenho a obra do Espírito Santo em mim, ou eu estou na obra do Espírito Santo. Vai lá em Efésios 3, versículo 16. Aqui é a resposta aqui, irmãos. À luz da Escritura, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, Espírito Santo, no homem interior. Vou parar um pouquinho aqui, para ir para o próximo versículo, volta um pouquinho já. Irmãos, obra do Espírito Santo é a riqueza da glória do Senhor que foi construída dentro de nós. Obra do Espírito Santo, meus irmãos, é aquilo que Ele molda dentro da nossa mente, do nosso coração. É uma ação, olha aqui, irmãos, no homem interior. É uma ação de dentro para fora. Não tem nada a ver com placa, denominação, não, irmãos. Isso é uma operação do Espírito Santo dentro da vida da pessoa, agindo, confrontando. Olha lá, irmãos, riqueza da sua glória, para que sejais fortalecidos com poder, com poder. É isso que o Espírito Santo faz. Próximo. Obra do Espírito Santo. Olha lá, ó. Olha o que é obra do Espírito Santo, irmãos. E assim habite Cristo no vosso coração. A obra do Espírito Santo é Ele dentro de nós, falando, direcionando, pela fé. Olha ali, irmãos, a obra do Espírito Santo, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que amor é esse, irmãos? O amor que Cristo Jesus nos deu na cruz do Calvário, dando a vida por nós. Que maravilha, irmãos. Não é bom saber que a obra do Espírito Santo é isso, irmãos? A obra do Espírito Santo, irmãos, é poder dele para nós. Poder dele agir na nossa vida. É amor. É uma ação no homem interior, próximo. A fim de poderes compreender com todos os santos, ou seja, com a igreja, que não é uma igreja A, B ou C, denominação A, B ou C, não, irmão. São salvos, eleitos em Cristo, que estão espalhados em toda a face da terra, para saber qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Que nada mais é, irmãos, aqui, Paulo aqui dizendo à igreja de Éfeso, que iríamos entender a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. O que ele pode fazer, o que ele pode operar. E encerrando, irmãos, este estudo, quero que os irmãos abram comigo todos agora, Efésios 1. E vamos ler juntos o versículo 11 até o 14. Para que não fique dúvida nenhuma no coração de cada um aqui, dos irmãos que estão nos vendo, o que é esta obra do Espírito Santo. Hoje vamos sair daqui, irmãos, entendendo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. E nas próximas aulas os irmãos vão ver que aí entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa e entendendo o que é a obra dele, a obra do Espírito Santo, vamos entender o que é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais que ele assim determinou na palavra. Será que os dons são somente aqueles em 1 Coríntios 12? São perguntas que vão ser faladas aqui, irmãos. E convidamos a todos a estarem na igreja, para participar, para entender. E vamos entender sobre a plenitude do Espírito Santo. O que de fato é a plenitude dele. Olha aí, irmãos, o que é obra do Espírito Santo. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Glória a Jesus, irmãos. Que a vontade dele tem sido feita em nossa vida, a fim de sermos para louvor da sua glória. A obra do Espírito Santo, irmãos, é glória de Deus, não é glória nossa. É glória para Ele. É Deus recebendo glória para si. É o Espírito Santo recebendo glória da igreja. Nós temos que entender, meus irmãos, que o Espírito Santo tem que ser louvado.
Então, quando você glorificar, glorifique. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus no meio da igreja, irmãos. Precisamos adorá-lo, para louvor da sua glória. Os que de antemão esperamos em Cristo, próximo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Ou seja, o Espírito Santo, meu irmão, nos fez crer no nome santo de Jesus Cristo. Para quê? Olha lá a resposta. Para a igreja glorificar. Olha ali, ó. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui, ó. Selo, irmãos. Fomos selados com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso, igreja. Nos selar. Falar, Ele é meu, ela é minha. Louvado seja Deus. Próximo. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Querido, querida, a obra do Espírito Santo nada mais é que uma construção divina que Deus fez no meu coração e no seu coração. Receba nessa hora, irmão. Realmente declare ao Senhor e diga, Senhor, eu te glorifico. Eu glorifico ao Espírito Santo de Deus, que construiu essa obra dentro de mim. Uma obra redentora, uma obra salvadora. E eu posso sair deste culto, ouvindo esse sermão, entendendo que o Espírito Santo é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e que uma obra salvadora foi operada dentro de mim, para louvor da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus.